Diz assim: então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Amém? Podeis assentar, irmãos. Eu sou grato a Deus por mais um dia, irmão, estarmos juntos. Resolvi nós mantermos a nossa reunião para falar convosco exatamente sobre este assunto, sobre oração. O Brasil e o mundo está passando um problema sério com essa questão de pandemia. Muitas pessoas, até que vai bem, né? Pega o vírus, mas consegue superar. Muitos pastores já morreram. Muitas pessoas já morreram. Em questão de percentagem, o vírus mata muito pouco. Mas em questão de número, é muita gente, né? 80, 90 mil pessoas é muita gente. Você não pode julgar números porque é ser humano. Ser humano você não pode contabilizar em questão de número. Mas eu percebo que algumas pessoas, ou até uma boa parte da igreja, tem ficado de forma ociosa. Sendo que nós temos nas nossas mãos o único remédio que muda essa situação. A igreja tem a única força que pode parar a pandemia. Não tem máscara, não tem álcool em gel, não tem isolamento ou distanciamento. Vocês estão vendo aí, ó. Por mais regra que se cria, por mais leis que se criam, não resolve, continua transmitindo, internando e matando pessoas. E parece que a igreja vai tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. É o momento que a igreja precisa, não é mostrar a sua força, porque buscar a presença de Deus em oração não é nos apresentar como bons. É o momento que a igreja precisa clamar em favor da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do nosso mundo. É o momento que a igreja precisa dobrar o joelho. Mas nós vivemos em um tempo, irmão, que parece que a oração não é tão essencial. Porque eu vejo pessoas falar de oração, pessoas que não oram. Pessoas que não conhecem nem o que é oração. E estão falando de oração, exemplificando oração. Só que a igreja, até hoje, a igreja tem vencido as suas guerras e as suas batalhas no joelho. Não é para que os outros vejam, não é para que alguém saiba, não. A igreja, ela vence de joelho. E mais do que nunca o mundo precisa da igreja. Os nossos vizinhos, amigos, pastores, precisam da igreja, precisam da nossa oração,
precisa do nosso tempo, já que nem visitar está podendo, né? Nem da assistência pastoral está podendo. Então nós precisamos orar. Então venho com esse tema hoje, oração, porque vejo que muitas pessoas não conhecem este caminho. Ouve muito falar, mas não tem prática. Eu quero aqui tirar só 3 características aqui desse texto de oração que Jesus deixou. A primeira questão é a insistência. Ele orou 3 vezes. Por 3 vezes ele deixou os discípulos num determinado lugar e foi a um tiro de pedra e suplicou a Deus. E clamou ao Senhor. E buscou ao Senhor. Sendo ele o Filho, sendo ele o Cristo, o Deus encarnado, mas ele deixa um exemplo muito grande de que no momento de aflição, de guerra, de batalha, nós precisamos orar. E não é falar de oração, irmão, é orar mesmo. É orar mesmo. Eu já venho há muito tempo, é difícil passar um ano que na reunião eu não falo de oração, porque a igreja se move pela oração, pelo jejum, pela palavra. A igreja se move por isso, a igreja caminha por isso, e são 3 coisas que nós devemos falar de constante na igreja, para que a igreja aprenda isso. Existem alguns fatos o que? Alguns pastores não gostam de oração, alguns obreiros não gostam de oração, e por isso a igreja não ora. Mas existem casos também que pessoas que por mais que o pastor fala e ora, pessoas da igreja não gostam de oração. O prazer de oração deles é 15, 20 minutos. Por 3 vezes Jesus sai do seu local onde está, deixa os discípulos para ficar um pouco mais isolado e clama ao Senhor, porque sabia do que ia passar, do que ia enfrentar, a batalha que ele tinha na frente. Ele precisava de orar. A igreja precisa, nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender que há momentos na vida que nós temos que nos isolar e buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. E eu estou dizendo da oração da casa, não aquela da igreja, 15 minutos antes do culto, 20 minutos antes do culto, não. A oração da casa, aquela que você lá em casa tira um tempo para entrar no quarto, para dobrar o joelho, nesse momento agora, clamar em favor do nosso planeta, suplicar a misericórdia de Deus sobre o que está precisando, né? Quantas pessoas estão morrendo? As nossas orações podem salvar muitas vidas. Talvez uma hora que você tira de oração no quarto pode salvar uma pessoa da morte, irmão. Então, retirar-se um tempo e orar ao Senhor. A segunda característica do texto aqui é que Jesus volta, encontra os discípulos cochilando, dormindo, e ele acorda. Engraçado é que a Bíblia, que o escritor aqui, Mateus, registra, e falando ele a Pedro. Engraçado, né? Por que ele não falou com todos? Sei que Mateus, e falando ele a Pedro, diz: não podeis velar comigo nem uma hora. Se você deixar o celular e olhar aqui é melhor. Dá uma especificação de que o menor tempo do dia é 1 hora. O menor tempo de hora é minuto. O menor tempo de minuto é segundo. Mas do dia é 1 hora. Não podeis velar comigo nem 1 hora, uma única hora.
Se olharmos por essa perspectiva, veremos que 90% da igreja não ora 1 hora por dia. Não ora. 1 hora sua de joelho agora na pandemia pode tirar pessoas que estão internadas na hora da morte. O clamor do justo muda o mundo. E 1 hora sua de joelho dobrado diante de Deus, suplicando ao Senhor por misericórdia na vida de alguém, pode tirar alguém que está lá na morte e dar a ele vida em nome de Jesus. Hoje eu estava analisando essa questão, irmão. Quanto muitas pessoas pedem oração, a gente muitas vezes olha até no zap, né? E faz de conta que nem viu, né? Olha, ora para o meu pai que ele está internado com Covid. A gente passa aquilo ali como se fosse algo normal. Até chegar na família, né? Hora que chega na família e você fala, opa, chegou perto. Mas antes de chegar na sua família, roga por aqueles que estão internados. Roga por aqueles que não podem ver os parentes porque estão internados, ele não pode entrar para ver. Tire 1 hora do seu dia para salvar uma alma, para salvar uma vida. Tire 1 hora do seu dia para tirar alguém que está na UTI, alguém que está entubado. Tire 1 hora do seu dia e suplique ao Senhor, diz Deus, fulano, se você não sabe o nome, apresente, diz Deus, tem pessoas internadas, liberta vidas. As nossas orações mudam o mundo, irmão. Se nós não cremos nisso, para que servir a Deus? Se nós não confiamos que as nossas orações mudam todas as coisas, para que servir a Deus? A nossa oração pode parar céus e terra. As nossas orações. A minha esposa, o tio dela ficou internado com Covid. Ficou na UTI, no último momento, 20% só do pulmão funcionando e o médico já dando para o final, saiu. Criaram um grupo de oração lá da família, colocou todo mundo da família e todo dia um orando, um jejuando, e a mãe dele, uma senhorinha de quase 90 anos, 80 e poucos anos, de joelho, e todo dia ela aparecia falando lá que estava orando, Deus vai tirar meu filho, Deus vai tirar meu filho, Deus vai salvar, ele não vai morrer de Covid. Nós temos o remédio, irmão. Nós temos a solução, nós conhecemos o caminho, nós não temos a vacina, e não podemos usar nenhum meio externo para aplicar em ninguém, mas nós podemos clamar a Deus, suplicar ao Senhor, para que Deus ponha a mão sobre a terra e tire de nós este mal, em nome de Jesus. Nós podemos passar, se você tem tempo, ore 1 hora, ore 2, ore 3, suplique ao Senhor, Deus vai ouvir a sua oração e responder em nome do Senhor Jesus. A terceira questão da oração aqui que Jesus deixa claro é que ele reconhece que tudo depende do Pai. Ele diz, contudo, faça a sua vontade. É importante que quem vai orar, é importante que quem vai passar 2 horas, 1 hora, meia hora diante de Deus, reconheça que o soberano ali é Deus, que o governo está na mão dele, que a determinação está na mão dele. É importante que quem dobra o joelho, irmão, não vá aos pés de Cristo achando que você é o poderoso, porque não vai dar certo. Já viu aquelas pessoas que falam de oração e falam, chega na sua casa e determine? Não determina nada não, irmão, lá você não determina nada. Depois que chega aos pés de Jesus, quem determina é Ele, o dono é Ele, quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem
dá a vida e tira a vida é Ele. É por isso que vamos buscar a Ele, porque cremos que é Ele quem salva, e que é Ele quem tira a vida, e que é Ele quem dá a vida. Reconhecendo isso, nós vamos aos pés do Senhor, nós suplicamos ao Senhor. Quando nós reconhecemos isso, o Cristo, sendo Deus encarnado, Ele dobra o joelho, pede, se for possível, passa de mim esse momento. Não sendo possível, contudo, faça a sua vontade. Reconhecer que somos nada, que somos pó e cinza, é essencial para quem ora. Quem ora, sabe que de todas as formas Deus vai responder, apesar que tem momento que é um não, mas vai responder. Apesar que no momento um não, uma palavra que vai negar-nos o nosso pedido, mas Ele vai responder. Deus jamais vai calar-se diante de uma situação que você está clamando, irmão. Deus vai dar uma resposta. Nós cremos nisso, nós sabemos disto. Quem verdadeiramente é crente, irmão, sabe que se ele for para os pés do Mestre, que é o melhor lugar do mundo, que é o melhor lugar do universo, é aos pés de Jesus, sabe que se ele for aos pés de Cristo, trará uma solução para a sua vida. Deus vai responder. Eu gosto de estar orando e falar: Senhor, usa de misericórdia, ou seja, não faça o que merece, porque se for fazer o que nós merecemos, não vai dar certo. Nos dê a sua misericórdia, haja ao nosso favor. Está nas minhas mãos, nas suas mãos. Você acha que a igreja primitiva, ela não se isentaria da pandemia, mas ela passaria pela pandemia de joelho dobrado, rogando, buscando, implorando a Deus. A igreja primitiva, ela passaria por cima da pandemia, orando, suplicando, enfrentando sim, mas de joelho dobrado, clamando a Deus por misericórdia. Essa é a atitude da igreja, e não é só em favor da minha família. Não, eu não posso ser egoísta, pensar que Deus deve guardar só os meus filhos, só a minha família, só o meu pai e a minha mãe. Não, Deus guardará o meu vizinho, à direita, à esquerda, à frente, atrás. Deus olhará por aqueles que ninguém olha. Se ninguém está orando por alguém, ore por ele, invoque o nome do Senhor. A igreja não pode calar neste momento, e nós devemos prestar atenção nisso, irmão. Agora a igreja está passando como se fosse algo normal, está auto se protegendo, né? Está de forma egoísta, pensando só em si. Devemos ter todos os cuidados necessários. Se tem que lavar as mãos, tem que lavar. Se tem que usar máscara, tem que usar mesmo. Se tem que distanciar, tem que distanciar. Tem que ter todos os cuidados necessários. Mas a igreja não pode se omitir, se ofuscar, se esconder. Alguns crentes estavam com tanto medo que nem na igreja vinha adorar o Senhor, tanto que estava preso com medo. Não, nós não devemos ter medo, mas devemos ter a certeza de uma questão: nós vamos fazer todos os cuidados que for possível, e o impossível, Deus vai fazer em nome de Jesus. O que é possível nós vamos fazer, mas aquilo que não cabe a nós, Deus vai fazer. De duas formas: Deus vai guardar-nos deste mal,
E Deus, através das nossas orações, Deus vai mover hospitais, cama, UTI, e vai tirar pessoas da hora da morte e vai dar vida em nome de Jesus. Quem estava na sede domingo agora viu o pastor Reci falar isso lá. Que o médico olhou para ele e disse: não, isso aqui já pode comprar o caixão, isso aqui já era. Esse não volta mais para casa. E a igreja começou a clamar, e os pastores clamando por ele, clamando. 3 dias depois, 6 dias ele já tinha saído. Com 3 ele estava cantando. O ofício, o edito era para a morte, mas a oração trouxe a vida do céu e deu a ele, em nome de Jesus. Então a igreja tem nas mãos a solução para a pandemia, só não está usando. Se cada um de nós, todos os dias, tirar 1 hora de joelho e clamar ao Senhor em favor da nossa nação, Deus vai fazer milagres extraordinários. Irmão, um crente orando todo dia, ele muda o mundo. Imagina a igreja toda orando todo dia 1 hora. Tire do seu tempo todo dia 1 hora para suplicar ao Senhor, para que Deus olhe para a nossa terra. Se você não tem nenhum parente, então ore para os seus vizinhos, ore por alguém que você saiba, ore por alguém que você ficou sabendo, ore por, se não conhece ninguém, não sabe de ninguém, ore pelos médicos que estão enfrentando, ore nos hospitais, apresente a Deus, tire 1 hora todo dia, invoque o nome do Senhor. Deus vai fazer milagre em nome de Jesus.